Bem-vindas a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo Flávia Miller, ela que é empreendedora, é gestora da Educação Muito Mais, uma escola de educação com cursos e treinamentos aqui na cidade, inclusive aqui pertinho do Cadima Shopping. E também agora inaugurando a sua segunda loja de doceria, cafeteria, Miller Cafés e Docerias, inaugurando a sua segunda loja em Olaria, já tem uma no centro, também recém-inaugurada, né, Flávia? Exatamente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre marcas, sobre propósito. Então hoje recebemos com muito carinho ela, que eu tenho orgulho também de chamar de prima, que a gente, assim, a gente traz a família inteira. Isso aí, é um prazer estar aqui. Bem-vinda, Flávia. A gente vai conseguir bater um papo assim mais formal. Então, vamos se controlar, né? Vamos. E aí vai seguindo o caminho, né, minha querida? Que alegria te receber aqui hoje, para a gente falar um pouco dessa sua construção, né? E isso, eu fico feliz também em ver a sua construção, o seu desenvolvimento e tudo isso que você está construindo e ainda espalhando, né? Disseminando para as pessoas. Eu acho que essa ideia, assim, a ideia do podcast, eu já falei, né, no início, surgiu através de uma amiga, Márcia, um beijo enorme, que queria, eu quero gravar com você. Então a gente veio aqui, conversou com Patrícia, conversou com o Hugo, acabamos fechando uma temporada aí que se encerra, né, agora para iniciar uma nova temporada. E eu acho que é bem legal, a ideia é essa, trazer pessoas, contar histórias de vidas, histórias de empreendedorismo. Então, não tem nada melhor do que trazer essas pessoas que estão perto. Sim. Então, Claro. eu falei, Flávia, vem. E a gente está num bom momento, né, Flávia? Que é um momento de expansão também dos seus Exatamente. negócios. Então, acho que é legal a gente dar essa boa notícia e espalhar essa boa notícia. Então, conta um pouco das coisas que você faz, como foi chegar até aqui, né? Então, acho que a gente precisa de mais tempo. Mas, enfim, a gente já trabalha com educação profissional há mais de 18 anos. E, a partir de um certo momento, a gente abriu um café, uma empresa bem menor ali no próprio curso. E, em novembro do ano passado, a gente precisou parar com o Café Muito Mais, porque a gente não estava conseguindo atender com a excelência que a gente precisava. Então, assim, as pessoas iam lá e a gente tinha várias outras funções. Então, ficou tudo, assim, muito misturado. E a gente não conseguia fazer da maneira como a gente queria. Atendia, tinha as coisas, mas não era exatamente o que a gente queria. Então, a gente travou para esperar uma nova oportunidade, que foi onde surgiu, por acaso, a Miller. E aí, a Miller Cafés, que por acaso a gente está falando na rua Prefeito Eugênio Miller, é prefeito. E surgiu ali e foi uma ideia, um apoio seu, das pessoas próximas, de amigos, de todo mundo, que sempre falou, cara, vamos fazer, faz. E aí, nesse momento, surgiu a Aninha, que é a nossa amiga e arquiteta, e que apoiou muito a gente, foi uma das pessoas que mais falou, faz, quando surgiu a loja lá, que a gente sempre olhava aquela lojinha e falava, vamos ver se faz ali. Só que aquela coisa assim, tipo, vamos ver, mas deixa pra lá. E aí, quando realmente surgiu a oportunidade de pegar a loja, acho que eu tava jantando na casa da Ana, levei um doce, contei a história, ela falou, não, a gente vai fazer junto e vamos e tal, a minha irmã, todo mundo que a gente comentava. E aí, assim, surgiu a primeira Miller, além do curso, que continua funcionando normalmente. Continuamos com os cursos de desenho, informática e tudo mais, os cursos profissionalizantes. E a Miller é mais um braço. E agora a gente está abrindo a Miller Olaria, que a gente sentiu uma necessidade de expandir para o público de lá. Tem muita gente que não vem no centro, tem muita gente que não pode, que a vida hoje está muito corrida, né? Sim. É muito difícil. Então... E é interessante quando a gente fala, porque eu já morei com a Flávia, né? E aí, não tem nada disso. Não vamos entrar, Vai pro caminho. Olha aí. Mas o que acontece é porque me faz lembrar nessa época que a gente ainda era adolescente, que você sempre gostou de estar na cozinha fazendo sobremesa, e você sempre gostou dessa parte da sobremesa, né? Exatamente. Lembra que o arroz ficava meio empapado.
Empadão salgado. né? Mas essa parte do doce, deixa com a Flávia, que a Flávia sempre arrasa. Você sente que teve isso um pouco, assim, desse seu propósito lá de trás? Quando você começou? Ou foi, assim, mais natural, você foi Assim, desenvolvendo? De verdade, na minha vida nada eu, tipo, eu tenho um grande sonho, eu planejei, não. Eu sempre fui mais impulsiva no sentido de, vou fazer agora e pronto. Mas eu sempre fiz. É. E daí foi surgindo, igual assim, as banoffes, que ainda faço 300 doces, mas ainda as pessoas procuram a banoffee e ainda é uma das que mais, os produtos que mais vende lá. Uhum. Surgiu assim, no sentido do Natal, de algum aniversário, de alguma festa, eu fui fazendo aquilo ali, e aí depois, faz pra mim dia tal, faz pra mim dia tal, e aí o negócio foi, eu acho que vai acontecendo de maneira natural, não foi uma coisa que eu falei, eu quero trabalhar com isso. Não, na verdade, eu Sim. nunca quis trabalhar em cozinha. Aham. Mas você já tem esse talento natural, desde Mas a eu sempre infância, né? gostei e sempre fiz. É, E aí, hoje, eu entendo que, assim, sou muito feliz na minha parte criativa. sim. Porque eu consigo trabalhar e fazer coisas que mais do que uma profissão, eu acho que assim, a pessoa quando pega, eu falo muito com as meninas, a pessoa quando pega um doce ali, você tá dando uma experiência para a vida dela. Não é aquela coisa de experiência, nossa, tem que derrubar isso, tem que fazer. Porque hoje tudo é instagramável, não. A experiência de talvez a pessoa não tá num dia legal, de talvez a pessoa é aquele único doce que ela vai comer no mês porque tá de dieta. Então, assim, você dá sabor para a vida da pessoa hoje com coisas que eu criei, isso tá sendo muito legal. É, e aí você aproveita esse talento pra ficar nessa parte criativa, né? De desenvolver novas sobremesas, novos sabores, né? E produção. E produção. Tem lá, né? Todo mundo, a gente tem uma equipe maravilhosa, gente que ajuda e tudo mais. A parte criativa e a parte mais, assim, de produção de determinadas coisas, realmente não tem como. Até porque é assim mesmo, a gente tá envolvido em todos os processos, né? Sim, Empreendedora e tem que isso. ser. É. E tem que ser. E, assim, eu acredito que a qualidade, o padrão e tudo mais, né, a gente não pode simplesmente deixar. Eu posso não fazer, eu posso não atender mais no balcão como eu atendia antes. Mas eu tô de olho, eu tô vendo que as pessoas estão postando, eu tô vendo que tá sendo servido. Então, assim, eu coloco sempre na cabeça das meninas lá, dos meninos que trabalham, que a gente pode servir 1000 doces por dia. Só que o seu é único. Então, o seu tem que ir no padrão. Sim. E aí, eles vão... A gente tem uma equipe muito boa. Tem quanto tempo que você inaugurou a primeira loja? 1º de abril. 1º de Não é abril. mentira. Não foi. Fala. Foi uma Foi verdade. dia 1º de abril. A gente abriu... Em 1º de abril, abrimos com 4 produtos na vitrine. E aí a gente hoje... tem mais de 20. Então, Que eu fui criando um atrás do outro, assim. sim, aproveitou aí esse talento pra criar. Exatamente. E aí tem mais de 20 e agora tá inaugurando a segunda loja. Isso, sexta-feira, você vai estar lá, estamos na segunda loja, a gente também vai começar, igual começou aqui, com um padrão menor, para poder entender o público, entender, porque assim, a marca é a mesma, mas ela muda de acordo com o endereço, ela muda de acordo com o bairro. Sim. Então a gente, primeiro você constrói, você faz uma leitura inicial, e aí você vai se organizando de acordo com a necessidade daquele público. Sim. E é o que a gente está fazendo lá em Olaria. Bacana. E aí, sexta-feira estaremos lá, então, aproveitando para experimentar, não as 40, né? Talvez. Mas 2, 3. O Red Velvet Dá para do dividir João. durante a semana, A gente já tem os nossos preferidos, né? Tem. Somos Mas consumidores. isso é muito legal. Porque cada um, a gente chega assim, a gente já sabe. Vai pedir essa hoje? Vai não sei o quê. É igual a vez que o João foi lá e não comeu Red Velvet. A Poliana me mandou uma mensagem. Uhum. Você acredita que o João teve que não comer Red Velvet? Tá vendo? Eu falei, que bom. Como pode isso, João? Pô, João. Mas é isso, a gente vai entendendo que é como a vida, cada um vai tendo as suas escolhas de sabores, né? Exatamente. E aí tem, assim, um que é queridinho. Você falou que a Banoff veio lançando esse novo projeto, porque foi o que deu o passo inicial. Mas hoje você vê que tem uma preferida, assim, tem um sabor preferido? Cada mês vende mais uma. Então, assim,
que eu falo, eu não tenho dificuldade de cardápio ali, porque a gente consegue vender, é lógico, uma talvez vende 15% a mais do que a outra, uma sai, mas assim, todas vendem porque as pessoas gostam de experimentar. Tem os Sim. padrões, tipo, tem uma cliente nossa que é maravilhosa, que ela é doce de leite com amêndoas. E aí, Sim. doce de leite, a outra é banoffee. E aí, a outra antes de ir pro compromisso dela à noite. Aí toda terça-feira passa lá e aí é um bolinho de coco. Então, assim, cada um vai Adoro criando também. um. Bolinho de coco você gosta? Cada um vai Bolinho de criando um coco com padrão. café, né? Tudo de bom. Uma caldinha assim, ó. É, Podia pra ter estragar, trago, vai né? lá. Podia ter Pois trago é, eles. sinto falta. De manhã. Sinto falta. É obra. É obra. Aí sexta-feira estaremos lá, Mais ou menos consumindo é obra. as delícias. Então vamos falar um pouquinho do início, Flávia, também, para entender, porque a gente já entendeu qual é o seu momento atual, como que você chegou até aqui, como que nasceu essa ideia, também entendeu que tem um talento natural seu lá da infância, e aí eu falo como prima, né, porque estava ali perto e via que você Como quem sempre lavava gostava. louça. Hã? Como quem lavava louça. Eu lavava louça, mas eu fazia um arroz solto. Ó, começou, tá vendo? Eu só comia arroz e batata frita. Não é? Mas vai, vamos falar de outra coisa. Seletiva. Então, porque a gente não nasce assim, né, no topo, assim, tudo tem um caminho, tem um processo. E você sempre teve essa questão, assim, quando você começou a trabalhar, assim, na fase de jovem mesmo, como que foi o seu início? Como foi o seu processo? Porque você não tinha só aqui o curso, você foi para outra cidade, foi arriscar. Teve alguns desafios que você precisou, assim, enfrentar. Conta um pouco como foi esse início para você no empreendedorismo. Assim, eu sempre tive uma rede de apoio, sempre tive apoio, o que não quer dizer que eu tenha família que dê grana, porque às vezes a pessoa acha que apoio é uma família que monta a sua loja, é uma família que te dá. Não, Sim. pelo contrário. Eu acho que eu tinha 17 anos, e aí eu terminei o ensino médio e eu ajudava a minha irmã em Macaé no curso e ficava nessa, indo, passava 15 dias lá, 15 dias aqui, no final das contas fiquei pra lá. Então, assim, tudo começou realmente em Macaé, pra mim, a minha vida profissional. Sim. Eu tive o privilégio, de acordo com o nosso trabalho, assim, não foi, né? E também, lógico, tem pessoas que ajudam, que, né, a gente tem muita gratidão, mas assim, eu tive muito privilégio de não precisar fazer uma entrevista de emprego. O que não quer Sim. dizer que a minha família tem dinheiro e que, né, porque tem uma diferença nisso daí. Mas sim, eu sempre trabalhei com a minha irmã, mas eu sempre levei muito a sério. Então, assim, sempre trabalhei de 8 da manhã às 10 da noite. E isso, assim, até hoje eu faço isso, mas eu não acho também uma vantagem, tá? Não tô romantizando trabalhar muito, não. Porque também tem os meus momentos, a gente consegue ter mais folgas e tudo mais. Então, assim, tudo tem que ser muito medido, porque senão as equilíbrio, pessoas. né? Senão a galera acha que, tipo, ai, nossa, começou de boa, ou então, ai, trabalhou demais, porque hoje é um caos. Então, assim, pra mim, é só um padrão. Então, eu sempre levei muito a sério. Isso é de fato. Se eu tiver que fazer, vai ser isso. E daí eu vou fazer até o final. Mas se eu também não quiser, eu também não me importo e não em abrir mão, sabe? Eu não tenho um apego de falar, não, cara, isso daqui não dá mais pra mim. Sim, entender os caminhos, né? Que estão E aí sempre foi fluindo, isso. que não estão E aí eu fluindo. nunca planejei. Sempre aconteceu. Foi naturalmente, né? Não posso dizer que, tipo, nossa, fiz um planejamento, um sonho que daqui a 5 anos eu vou estar. Não. Eu tenho ideias e metas, que aí são minhas, e aí eu coloco ali e vou correndo atrás para cumprir. Mas eu não tenho aquele sonho enorme, eu tenho um planejamento que eu quero cumprir ele. Se no meio do caminho eu achar que eu posso desviar, isso vai acontecer, entendeu? Porque acaba sendo esse talento também de mente empreendedora, né? A gente vai vendo as oportunidades e vai abraçando. O Toda hora empreendedor, uma- ele é assim, quer, né, fazer alguma coisa. Viu uma coisa legal, vai lá, é possível, é viável, vou fazer. Toda hora uma obra.
Então. Eu tinha que trabalhar com obra. Ó, A minha família Tem tinha que origem. trabalhar com... É sério, a minha família tinha que trabalhar com obra, porque ontem eu tava comprando material, eu pensei o quanto que a minha irmã, meus primos, meus pais... A gente só faz obra na vida, gente. tá vendo? Vamos aí montar uma engenharia, né? Uma Uma construtora, construtora, né? um Podia, né? projeto aí. Não tem, né? Eu já tenho um caminho, tá? Já sou formada em design de interiores. Então, aí você faz... Só pra decorar, pode pegar umas dicas. Mas ninguém estudou engenharia. Aí teria que Pois é. contratar a mão de obra mais É. importante, aí seria complicado. Mas eu Assentar o gosto tijolo a de gente entender, faz. assim, todo mundo que vem aqui contar um pouco da sua marca, da sua história, eu gosto de entender a origem, sabe? Porque todo negócio tem sua origem, todo negócio tem um ponto de onde nasceu, como surgiu. Então, eu acho que são as histórias que motivam, que cativam. Não, Então, você tá me exatamente. contando uma história disso. Tipo, foi na busca de muito trabalho, a gente percebeu, né, que foi crescendo, que dava pra expandir. E aí, você expandiu pra uma outra cidade, né? Que foi pra Niterói. Não, na verdade, Macaé nunca foi meu. Aham. Nunca, eu só trabalhava, e aí teve uma oportunidade de abrir em Niterói, abrimos. Depois de Niterói, a gente abriu Maricá, e aí foi um caos na nossa vida, porque a gente fazia parte de uma franquia que era totalmente complicada. Limitadora, né? Oi? Limitadora, assim. Não. Ela era uma franquia que colocou a gente em lugares que a gente não gostaria de ir Sim, e que depois a gente teve que resolver os problemas deles, porque eles sumiram. Então, entendi. assim, coisa bem séria, bem grave, só que a gente sempre teve muito apoio jurídico e a gente sempre trabalhou muito certinho. Então, a nossa construção, ela foi muito certinha. A gente teve vários problemas, muitos, 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 mas a gente não teve nenhuma outra questão mais grave, porque, de fato, a gente sempre trabalhou direito. Sim, com honestidade, né? Mas até você se desvincular dessa Sim. outra marca e até você conseguir Reconstruir, né? resolver os seus problemas, até hoje a gente Porque paga por isso. muito mais educação é de vocês, certo? Isso, aí, Então, mediante essa questão toda, a gente já tinha a loja de Maricá, minha irmã já tinha a loja de Macaé, Maricá, a gente criou, né, a marca muito mais. sim, Seguido a isso, minha irmã também para Macaé. E aí hoje a minha irmã tem 2 unidades sim, em Macaé. Possivelmente ela abre a terceira, a quarta sim. e vai seguindo o caminho dela. A gente tem Friburgo. E futuramente a gente vai ter muito mais em Olaria também, Bacana. para poder atender aquele público ali, acho que janeiro, fevereiro. E aí depois surgiu a Miller, que Que veio, então. É interessante, sabe? As exatamente, que histórias, não tem elas vão nada a se ver. interligando, não tem nada a ver, mas também, de alguma forma, teve um ponto de origem, né? Não tem nada a ver que eu digo, porque eu sempre trabalhei São administrando ramos curso. diferentes, né? Então, assim, se alguém pensasse, nossa, mas agora você... Eu faço, mas como assim? Sim. Sabe? Mas então, é por isso que é engraçado, é alguém de fora, né? Mas eu já olho, eu já acho que você nasceu fazendo isso. Mas é porque a gente, né? Tem essa ligação de conhecer internamente. Por isso que eu falei dessa questão do propósito. Não que você, um dia vou ter uma doceria. Sim. Não é essa coisa, mas essa coisa que é natural. Mas é porque minha mãe sempre cozinhou muito bem. Sim. E a minha mãe sempre fez também coisa para vender o tempo todo, sempre foi essa loucura. Sim. Então, eu sempre ajudava ela. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, sei lá, minha mãe trabalhava no Bonier. Aí eu precisava de dinheiro, eu queria dinheiro. Aí eu fiz suspiro para vender. Aí, colocando a mão Bonier, eu acho que nem vendia. Eu acho que o seu Hélio, tadinho, era tão gente boa que ele Sim. comprava tudo. Vai dizer, E vou me dava o motivar. dinheiro, Seu Hélio, seu Délio, minha Mas tia, era bom, suspiro. minha mãe, meu Poderia pai. vender. Poderia, Ó, mas eu mas não uma sei se coisa, hein, vendia. pra você botar lá, né? Suspirinho é bom. Uhum. Mais 41 produtos agora. Fazer um por um durante 3 horas não tem como. Mas é bom. É bom, é gostoso, né? Então, assim, é por isso que eu tô falando. E aí depois eu precisava, quando eu já era meio adolescente, também não tinha grana, a gente não tinha grana. Sim. A gente vivia, mas a gente não tinha grana, a gente se virava. Aí tinha uma moça lá que vendia roupa de ginástica, aí eu pegava com ela também pra vender, porque aí tantas que eu vendia, ela me dava uma,
E aí eu conseguia também pagar a academia com essa grana. Então, assim, a gente ia. Sempre tive suporte dos meus pais, Sim. lógico. Porém, chegava um momento que eu entendia também que não que também tinha vai grana. crescendo, a gente vai querendo, né? Não, e não tinha. Tinha coisa que eu queria que, cara, eu não ia ficar. E também faz parte do Você sabe que não crescimento. A gente vai pode. ficando vai chegando na fase adulta, né? A gente vai desenvolvendo, né? Tipo, ali você tá falando o quê? Uns 16. Uns 15 anos, né? Ou até, sei lá. Eu também comecei a trabalhar bem cedo. Eu lembro que eu vendia Seu Geraldo, já até faleceu ali do lado da Fluir Presentes. Não sei se você vai lembrar que tinha Dos uma coisa. relógios. Vendia relógio, Lógico que eu lembro. óculos. Lembra? Passava o meu final de semana ali, vendendo aquela coisa. Sempre gostei. E só pra garantir o dinheiro ali pro final de semana pra dar uma saída. Então eu acho que também é geracional. A gente também vem dessa geração que foi motivada a começar a trabalhar cedo. Sabe? Porque a gente foi motivada Por necessidade. Por necessidade. Por mais que você tenha no meu caso, eu tive todo o apoio familiar, não posso nem falar nada, porque minha rede familiar é incrível. Eu tenho, assim, apoio até hoje em tudo que eu faço. Se a gente chegou até aqui, foi por tanto amigos quanto a minha família. Até porque a Miller, o curso também, mas o curso é um produto mais difícil. A educação é um produto mais difícil das pessoas apadrinharem. Mas a mulher, nossa, a quantidade, a gratidão que a gente tem por amigos e familiares e todo mundo que, até clientes que depois viraram amigos, clientes que indicam, a gente só chegou aqui por conta disso. Então, assim, apesar naquele momento de ter todo o apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe e tudo mais, a gente precisava fazer grana. Mas Então, eu fazia um percebo esforço isso, na que vida. tinha essa coisa, assim. Começava cedo, né? Mas é porque hoje em dia não tem tanto. É que Não, mas porque tem apoio. o comportamento vem mudando também. Mas então, aí é que tá. Você sabe mais também, né, Flávio? Porque também lá na sua escola, você também tem um setor que trabalha oferecendo oportunidades de emprego. Sim, e cada vez é exatamente isso. Cada ano do Muito Mais Empregabilidade, as idades elas vão aumentando, sabe? Aquele projeto ali, ele nasceu para inserir no mercado de trabalho. Talvez adolescentes e tal. E até acontece, mas a falta de interesse é enorme. O que acontece muito são os pais. Oi, olha só, tem uma vaga de jovem aprendiz, tem uma vaga para o meu filho. Ah, beleza, então vamos conversar com o teu filho. Aí você fala, oi, meu Deus. Então, por isso que eu falo Não que é quer uma nada. diferença de geração. Porque Muito. antes, a gente era jovem, a gente queria ir trabalhar. Não é só por causa de dinheiro, não, porque era interessante, era um Exatamente. projeto de vida. Mas hoje também. Tem uma questão de geração também, que mudou, assim, um comportamento, sabe? Mas assim, eu acho que era necessidade de projeto de vida, ok. Mas hoje, eles têm um suporte até de bolsa, de não sei o quê, que, cara, a pessoa não precisa fazer nada, já ganha um dinheirinho. Então, Sim. tá feliz ali, porque ele já não tinha expectativa, ele já vai ganhar um dinheiro sem fazer nada. E Então, assim, aí vai e um ficar ali. jovem com 14, 15, 16, ainda é muito novo mesmo para ter essa maturidade, mas eu sinto uma diferença de comportamento. Então, mas assim. eu acho que não tá. O 14, 15, 16 eu acho justo. Eu não acho que tem que começar a trabalhar ali, não. Mas acima dos 18, 19 teria. E mesmo assim, não tem. Tanto é que as vagas que a gente tem aberto, o perfil de vagas é muito diferente. É lógico que tem nessa idade que tá buscando e tal, não sei o quê, mas porque realmente não tem suporte nenhum. Porque o que tem um mínimo de suporte não acostumou. É cultural, né? A gente vive em meio de cultura que cada um vai seguindo eu o padrão. acredito que é comportamental mesmo. É a mudança de comportamento das gerações, né? A gente hoje se comunica com uma outra geração porque vai seguindo que não vê padrão. essa necessidade. Porque, por exemplo, eu tô falando, eu comecei a trabalhar muito nova. Você também. Entendeu o que eu tô dizendo? Não, mas só que se você falar, era por necessidade, nem tanto. Era por uma necessidade nossa de jovem, né? De Pra querer. sair um pouco. De querer. Mas, hoje em dia, eu vejo muito esse negócio de não ter muita expectativa de querer, sabe? Isso. Porque eu lembro que, sentada lá na calçada, eu e minha amiga Nayara lá... Hoje a gente era criança, adolescente, a gente já pensava, daqui a pouco a gente vai trabalhar, a gente vai ter nosso carro. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia a galera pega Uber. E tá tudo certo, cada um coisa. Mas assim, não é que a pessoa tem que desejar um carro, mas eu acho que ela precisa desejar alguma coisa.
E hoje tá ali naquele tipo... Porque mudou muito mesmo o comportamento, assim, da geração. Porque antes a gente tinha essa coisa mesmo que o emprego, que o trabalho, tinha esse pensamento, essa forma de comunicar isso, sabe? Então, era muito influenciável. E hoje a geração não tem essa influência, não. Ela, tipo assim, é mais essa coisa de qualidade de vida e, sei lá, vai viver do quê, né? E alguém Alguém vai fazer. Alguém vai prover. Se eu precisar de alguma coisa, alguém tá ali. E sempre tem alguém. Por conta desse monte também de informação que tem, possibilidades de ganho. Né? Antigamente a gente tinha muito mais isso assim do trabalho. Hoje não. Hoje, como você disse, ganha um dinheirinho aqui, vive assim, e essa forma de se comportar. De se comportar mesmo, assim, em relação à sociedade e tudo. E aí é uma dificuldade até pro gestor na hora de empregar, né? Você sente isso agora, olhando para a gestão? No sentido de quando você vai contratar um jovem hoje com 18, 19 anos, você sente essa diferença de comportamento? Sim, porque na verdade quando a gente contrata alguém, você tá confiando, né? E você tá colocando expectativas em cima daquela pessoa. E aí chega um momento que uma bolsa de R$450, a pessoa já não quer mais trabalhar. Então aí você fala, não, calma aí. E seria uma mão de obra que era para ser construída ali, porque era construir o futuro dele. Não é que ele tem que gostar ou querer trabalhar ali comigo ou com qualquer outra pessoa. Sim. Mas ele precisa criar uma experiência para daqui a pouco, para não chegar aos 25, 26, 27, e tá no mesmo. Mas hoje estuda-se muito, né? Como? Estuda-se muito hoje. E a ação, ela demora um pouco mais para acontecer e tá tudo certo. Vamos ver aonde que isso vai parar. Eu nem acredito que estuda-se muito, não. Acho que até para estudar tá difícil. Matricula-se muito. Entendeu? É isso. Não é que o estuda-se foi no sentido mais irônico, entendeu? Tipo, eu não posso trabalhar todos os dias de ação. Eu posso trabalhar só 2, porque os outros eu vou me dedicar ao estudo. Você fala, nossa, realmente, tá estudando pra caramba. Você vê nos stories que, ó, quanto estuda. E aí mas aí tá justo. Porque cada um tem uma... Desde que não te ofenda. Eu só falo assim, nem sei por que a gente entrou nesse assunto todo tão social aí, de construção social, mas talvez por conta disso mesmo. Aqui dentro do podcast a gente gosta de conversar sobre as coisas que acontecem, né, na sociedade. E aí você vem com a sua visão de uma pessoa que tem uma escola de educação, né, que prepara o jovem para esse mercado de trabalho, né, porque a escola ela oferece vários cursos técnicos, né, e profissionalizantes. Curso profissionalizante. Porque o que acontece? O que me dá um aperto no coração, às vezes, é você ver um responsável, uma pessoa se empenhando ali, se sacrificando para poder pagar um curso, e o cara não quer nada. E você conversa, e você não sei o quê, e a pessoa vai lá desesperada, e o cara não quer nada. Não quer nada. E aí a pessoa ali, a responsável tá pagando, às vezes junta 2 pessoas da família para poder pagar, porque não tem condição. E aí ele chega com 40 minutos de atraso numa aula que dura 2 horas. Sim. E aí é complicado. Em contrapartida, não é tudo isso também. A gente tem turmas maravilhosas, pessoas maravilhosas, que a gente mesmo, com muito mais empregabilidade, consegue colocar no mercado de trabalho. E isso acontece aos montes também. Então, assim, tem todos os padrões, mas geralmente são mais velhos. Porque os mais novos não querem. Quem quer muito, se eu anunciar uma vaga, igual eu tenho lá de jovem aprendiz, vai chover responsável respondendo meu story. Não tem um adolescente. E como que funciona esse cadastro de empresa, Flávia? Assim, as empresas podem entrar em contato com vocês para anunciar suas vagas? Pode. A gente tem um quadro específico de vagas dentro da Muito Mais Empregabilidade, que as empresas, a gente primeiro faz um filtro, né? Pra gente poder, porque tanto a gente disponibiliza os nossos alunos, né? Os que estão interessados, quanto vagas nas empresas. Então, assim, a gente não, de cara, eu não digo, oi, olha só, você vai trabalhar na Muller. Não. Tem uma vaga tal, no centro. E tal. Você tem interesse? Porque a pessoa tem que entender, tem que ir pelo emprego e não pelo lugar. E até para não expor também o lugar. Então, a gente pega e faz um filtro interno dos alunos que querem, e aí a gente encaminha para a empresa. A gente garante o emprego? Não.
A gente faz É a a ponte só. E aí a gente também, a gente indicando, a gente acaba disponibilizando os melhores alunos que a gente tem. Sim. Porque são os caras que estão Que já seja um interessados, os caras filtro, que querem trabalhar. E igual cuidador de idosos, massoterapia, até informática, também gestão empresarial, são cursos que super empregam. Porque a gente Sim. tem muita procura. Se a gente abrir 50 turmas de cuidador de idosos, a gente consegue empregar os 50. Mas nem os 50 querem trabalhar, Entendi. entendeu? Mas as vagas a gente tem. Sim. E falando ainda nisso também, que eu gosto desse papo social. Por isso que a gente Eu entrou não. nesse. Não. É, A porque gente às já vai vezes- pular. É porque eu tenho umas opiniões que às vezes podem me comprometer. A gente já vai pular. Mas falando nisso, porque você tá falando, eu lembrei do curso de fotografia, né? Porque também vocês já formaram muitos profissionais que Muitos. estão aí em evidência e trabalhando, muito legal. né? Porque assim, a gente vai vendo o curso de fotografia também, além dos outros cursos, mas o curso de fotografia, eles são mais visíveis. Sim, Então, às vezes a gente tá numa festa, a gente tá num evento grande da cidade, tipo esse Natal de Luz, ou sim. no teatro, também quando você vê, sempre tem um aluno nosso que foi contratado e tá fazendo. Então, é muito legal. Então, aluno fazendo história no próprio estúdio, que faz uma fotografia diferente. Cara, é muito legal. O curso de fotografia, eu acho que é mais visível pra gente o resultado, porque a Sim. gente encontra com eles. Sim, porque depois você vê ali, acompanha aquele profissional durante os eventos, exatamente. né? É muito legal. E o curso de desenho também, que é bem legal. É, Arthur, o meu do meio, né? Participou ano passado, foi um ano inteiro, né? 12 meses. 12 meses. Acabou 17 de julho a turma dele. Sim. Não, mas eu não lembrei porque ele é bagunceiro, não, gente. É porque a turma. Olha, tá porque vendo, teve... né? Não, maravilhoso, maravilhoso. É, porque foi 17 de julho a formatura. Sim. Sim, o curso de desenho, ele tem o hábito de desenvolver uns talentos, porque a pessoa às vezes acha assim, curso de desenho, vai lá para desenhar. Não, é um curso de técnicas de desenho. Talvez seu filho, você, eu adoro, porque o curso de desenho é para todas as idades. Você vai sair desenhando um realismo incrível? Talvez não. Ou talvez sim, se tiver um talento Isso, natural, né? exatamente. Com a técnica, você vai Porém, aperfeiçoando. se você desenvolver a técnica e você quiser aquilo ali, sim. Então, a diferença entre um aluno e outro tem aluno que entra porque ele já desenha, ele quer aprimorar. Tem aluno que entra, que é do zero, então ele só quer fazer uma construção. E tem aluno que entra por hobby. Então, assim, todos eles, no final, eu acho que... Primeiro que é um curso que o índice de desistência, cancelamento, é só mesmo financeiro, porque a vida roda. Sim. A gente não tem baixíssimo. E o desenvolvimento é incrível. Você vê os traços mudando de um padrão para o outro. Aí eu posso falar como mãe, né? Porque a gente percebe o quê no curso de desenho, quando eu quis matricular o Arthur, né? E fui atrás desse conhecimento para ele, porque eu entendo o ensino amplo, sabe? Eu acho assim, a escola desempenha o papel dela, mas existem os cursos extras que vêm para aprimorar e dar o crescimento àquela criança e desenvolver. Então, eu entendo que o curso de desenho, ele trabalha essa questão de percepção visual, uma coisa que eu venho trabalhando desde quando as crianças nascem, através das nossas leituras diárias dos livros infantis. Então, ele já tem acesso a isso, às imagens dos livros. Já vai tendo essa mente criativa. E eu achei interessante isso porque, por exemplo, quando a gente vai passear em um lugar, que ele é um lugar mais aberto, o Arthur, o curso de desenho dá essa percepção visual diferenciada para ele, porque ele consegue já imaginar aquilo numa tela, né? Já vê o desenho da montanha, então ele já fala, mãe, olha a montanha. Aí eu falo, tá vendo, Arthur, como misturou o branco com o cinza? Então, assim, desenvolve outras habilidades, né? Desenvolve as habilidades de planejamento. Sim, o curso de desenho robótica também, porque a gente sempre... Quando vai criar um curso, a gente trabalha com uma educação que ela não é uma educação quadro e giz, né? Quadro e professor, não. É uma educação que a gente participativa no sentido de que a gente desenvolve as habilidades dos alunos, porém, a gente vai criando oportunidades. Então, o curso de desenho,
ele simplesmente não chega e desenha, ele precisa de um planejamento. Então, só ali ele precisa se acalmar. Sim. A criança, ela entra numa sala com um monte de gente, ela vem de uma vida externa, então ela precisa se acalmar. Automaticamente a gente dá um controle dessa ansiedade, porque ele tem que pensar, ele tem que planejar de que maneira ele vai executar aquilo ali. Então, a perspectiva do desenho, a percepção do mundo. Então, assim, a gente vai criando várias áreas dentro do curso que são intencionais. Além da técnica de desenho, a gente quer que no final o aluno ele tenha um desenvolvimento pessoal diferente de quando ele entrou, Sim. que é necessário hoje. Então, Hoje eu sempre, acredito muito nessa junção da educação, assim. Se tem uma coisa que eu promovo e gosto muito de incentivar dentro da minha casa é a educação. Assim, com todos eles. Foi assim com o João. E eu vou percebendo onde a criança vai desenvolvendo mais, né? O João sempre desenvolveu muito essa linha musical, muito artístico da música, né? Então, o João estava sempre inserido em cursos de piano. Assim, piano foi o último. Na verdade, o João começou com bateria, depois passou pro violão. E aí vai entendendo onde a criança se encaixa. Aí você vê, o Arthur, ele gosta muito do curso de desenho, né? Tem uma segunda etapa, né? Eu preciso voltar lá para ver como que é. Porque, tipo, ele fez uma primeira etapa de um ano inteiro e tem uma Isso. segunda etapa Tem que é a continuidade do o curso, né? avançado. Então, mas aí esse ano a gente terminou agora em julho, né? Foi no meio do ano. Talvez no próximo ano a gente coloque ele pro avançado, porque ele gosta, tá? Gosta. E aí ele faz desenho o dia inteiro. Ele leva um caderno de desenho pra escola. É Entendeu? muito incrível, né? Tipo assim, pra na hora do intervalo ele desenhar, entendeu? E aí é Então, bacana. isso daí que a gente pega. A gente sempre, eu falo com os pais e qualquer pessoa que procura o curso de desenho, né? A gente sempre conversa que hoje as crianças elas estão muito ligadas à tela, estão muito ligadas a dedinho. Então, quando você pega e desenvolve essa parte criativa, e você tem uma criança que ela gosta de desenhar, que ela gosta de trabalhos manuais, porque assim, não sei se você acompanhou essa parte, né, de transição, mas um exemplo, o próprio Danoninho, ele sempre foi assim, né? Hoje ele é assim, porque as crianças perderam coisa fina. Essa habilidade de coordenação motora fina, né? Exatamente. Então, assim, aí o que a galera entendeu? Que se fizer assim, ele não vai precisar de ninguém. Os pais vão continuar mandando para a escola. Cada um com um padrão. A gente não tá falando de alimentação. Mas, então, isso daí é muito grave no sentido de entender que as crianças estão perdendo essa criatividade. Quando ela já tem um desenho pronto, ela já tem uma tela, ela só acompanha aquilo ali e ela segue aquele padrão. Então, ela precisa desenvolver as habilidades dela, porque senão... E foi bem legal mesmo pro Arthur, porque quando ele entrou, ele estava começando na fase escolar, né? Nessa fase escolar de escrita. Então, desenvolver essa coordenação motora fina, ela é muito interessante para criança, porque dá força para escrever. E assim, é bacana, você vai vendo os traços, é isso, né? essa E turma vai é muito desenvolvendo incrível, esse... essa turminha menor. Todas são, mas olha... deve... Porque... Tem babado. Tem história. Tem história. Né? Lembrei de algumas. Tia, meu escritório lota. Mas assim, é bem interessante mesmo estimular, né, esse desenvolvimento na criança, assim. Até porque hoje as pessoas elas não têm tempo. Não tem tempo, não tem sabedoria, não tem entendimento. Quando você pega aí... Uma coisa que me apavora... eu não sou mãe, então assim, também não tô julgando, não. Tô falando na minha percepção da minha experiência com educação. Sim. Quando eu chego num restaurante, ou em algum lugar com essa nariz, e vejo uma criança, um grupo de pessoas conversando, e uma criança com o celular na mão, eu entendo que os pais, quem tiver tutor, sei lá, quem tá com aquela criança, precisa de um tempo para eles. Em contrapartida, eu entendo que aquela criança, ela nunca vai ficar em paz, porque ela tá sempre ocupada. Então, ela precisa ter aquele tédio daquela conversa de adulto. Ela precisa ser inserida naquilo ali. Não é um celular. Então, hoje, as pessoas, elas, além de não ter paciência, a vida tá corrida, não tem conhecimento. Elas não sabem quanto que isso prejudica. E as crianças só vão aprender a conversar, só vão aprender... Socializar. A socializar, se
elas forem inseridas nisso. Hoje acontece muito, eu não vou levar não, não vou levar não, porque senão eu não vou ter... Eu entendo que você precisa do seu minuto de paz, mas as crianças precisam. Tá inserida, né? O ócio criativo, né? Tem até um livro muito legal que fala sobre isso. Né? Não só a criança, também o adulto precisa ter esse ócio para a criatividade aflorar. E às vezes o estímulo em tempo integral faz com que quebre esse ócio, né? A criança não consegue explorar essa dimensão da criatividade. Por isso que eu falo do equilíbrio, assim, porque eu sou uma pessoa que, se você me vê no restaurante, você vai ver meu filho com o celular na mão. Mas só que em casa, ele não tem o celular na mão. Então, mas isso eu tô falando Você entendeu? por causa do entendimento. Porque eu acho que a vida tem que ser esse equilíbrio, mas porque também fica muito difícil. Às vezes, você chega num restaurante e vai encontrar uma outra criança, a primeira coisa que acontece é essa interação com o telefone. Né? Porque é a forma como eles estão se comunicando hoje. Então, mas você tem o privilégio e o conhecimento de conseguir desenvolver as outras habilidades. As pessoas, o que eu tô dizendo, que tem gente que não tem o conhecimento, não tem o equilíbrio e não tem tempo. Mas uma e coisa, tá tudo certo. Uma prática que eu tenho muito, assim, de quando a gente vai sair em grupo, vai pra festa, alguma coisa, eu sempre pergunto antes de sair de casa, qual é o jogo que a gente vai levar? Qual é o brinquedo que a gente vai levar? Porque aí é fácil falar, eu só tenho a alternativa do celular. Não tem. Eu confesso, eu dou o celular num jantar. Dou, porque eu vejo, tá todo mundo dando, a criança tá ali te perturbando, você pega e dá o celular. Mas assim, muitas vezes eu levo o quê? Caneta dentro da bolsa, papel. Quantas vezes, e assim, tá no restaurante, tem o papel da mesa. Sim, faz um desenho aí, vamos fazer um jogo aí. Mas dá trabalho. Mas eu consigo fazer quando eu tô ali com a minha família, núcleo, entende? Às vezes quando abre, aí um já tá com o tablet, um já tá com o celular, e você também precisa inserir a criança. Sim, eu entendo. E aí vem esse estímulo. Mas assim, é uma prática. São padrões diferentes. É uma prática. Assim, o que eu quero dizer do celular na alimentação o celular tá aqui, a criança tá aqui, a pessoa tá enfiando a colher de coisa, a criança não tá vendo o que ela tá comendo. Né? A criança só come assim. Nem come. E tá errado. Tá, não muito pode. errado. Não, tem que entender, né? Tem que ter um tempo, tem a rotina. O Miguel e o Arthur, eles têm esses outros estímulos, tanto é que, cara, eles chegam lá onde chegar, eles vão botar o terror, porque eles estão acostumados. Por isso que a gente dá o celular. A comer. Não, mas não é botar o terror de maneira... É tipo assim, tia, e vamos não sei o que, tia. E aí eles querem estão... brincar. Exatamente. É outra coisa, eles não ficam tia pro celular. Entendeu? Não, assim, entendo. Eu acho que tudo é essa construção mesmo de desenvolvimento, né? Sim, mas infelizmente as pessoas não têm o conhecimento. Isso não é um julgamento que eu falei. Não, eu sei que não é. Não, eu tô até explicando no sentido de que as pessoas realmente não têm conhecimento. As pessoas não sabem. E tá tudo certo. Porque a indústria, o nosso modelo está sendo feito para isso. E assim, não é julgamento, mas é dizer, porque às vezes é um caminho. Eu nem gosto também de entrar muito nesses assuntos, não, que vira polêmica, parece que, falou a mãe perfeita, falou. Não, mas não, porque cada um tem a sua construção, né? Cada um vai ter a sua construção familiar, social, e cada família vai se desenvolver de uma forma. Mas é um caminho mais fácil você entregar o celular. Sim, aí depois. Porque tem que ver isso, tem que ver aquilo. Não, a criança não tem nada, ela só precisa de estímulo. É um caminho mais fácil, entendeu? Exatamente. Então, por isso que a gente entrou nesse assunto todo para dizer, né, sobre os cursos que são fora a escola. Que eles estimulam fora a tela. A questão desenvolve, eles desenvolvem, eles estimulam, aumentam a criatividade de você estar viajando e a criança fazendo essa leitura. Olha, mãe, que montanha bonita. Olha a cor da nuvem. E você conseguir ter uma percepção diferente do que é o ambiente, né? Quando você chega no ambiente, ele começa a olhar, observar mesmo ao redor. Então, essa conversa foi mesmo sobre o estímulo que o curso de desenho traz, além do benefício de aprender a desenhar. Exatamente. Tem outros estímulos de desenvolvimento infantil que eu acho muito bacana, assim, que vale mesmo. Aí, minha fala como mãe, né? Que o que motivou realmente foi perceber, primeiro, o Arthur gosta, e segundo, isso vai fazer bem pro desenvolvimento infantil dele. Sim. Então, por que não colocar, entendeu? E aí esse assunto foi justamente por isso, porque você acaba ocupando um tempo a mais, que talvez estaria em outra coisa, e a criança gosta de desenhar, então desenvolve as habilidades. Seja a música, igual você desenvolveu com o João, seja a leitura, seja futebol, seja o que for.
Se Então tá entendeu. nessa área de futebol agora. Mas a criança também passa por fases, né? Aham. Então, assim, são várias fases. Se tá a fase naquele momento e você consegue, tem possibilidade mínima de desenvolver, faz. Sim. Que aí vai indo pro tempo dele, as coisas. Porque tem também um nível de cobrança muito grande em cima dos pequenininhos. Tipo assim. Tem que ter tempo. Não, mas O que cansa ter que fazer curso de Otto no último podcast. o que. Então, o nível de cobrança, tanto de curso. Que tem que fazer curso. E também tem o nível de que. cobrança dos pais. Que, tipo assim, olha, meu filho já tá há 2 meses, ele não tá desenhando igual fulano. Eu falo, mas ele não vai Jura, Flávia, tem isso? Tipo, eles acham que em um mês vai virar um artista. Não perco Tá, meu te emprego. compromete. Não, brincadeira. Compromete. Mas tem. Demais. Entendi. Demais. Ai, minha filha tá fazendo curso de informática, não sei quanto tempo. Eu pedi pra ele fazer uma planilha tal. Ele não fez. Mas, cara, isso daí quem faz é programador. Calma aí. Tipo assim. Sim. É um nível... Às vezes é um nível de cobrança que eu fico assim... Mas eu sou muito sincera. Eu falo, olha, talvez seu filho não vai desenhar igual fulano. Porque tem um talento também da pessoa, né? Assim, um tempo de Tá dedicação que sendo às vezes estimulado. depois sai dali, vai pra casa, pratica mais aquilo, outro não. Então, como que você vai mensurar ou acompanhar isso, né? E às vezes quem quer é o pai. Precisa de uma dedicação de quem tá Às vezes em quem sala. quer são os pais, a criança quer fazer outra coisa. Cansei de ver criança chorando pra fazer curso de robótica. Os pais, não, de desenho, não, vai fazer robótica. Entendi. Eu entendo que a pessoa quer que ele faça robótica, mas você entende que ele não vai fazer robótica de forma tão aproveitadora igual como... É bom motivar no que gosta, né? Assim, respeitar, né, a criança como um ser, assim. Eu sei que ele não tem um direito total, de escolha total. Não, mas entender o que a criança gosta, né? Determinadas coisas não tem o que falar. Quando você vê uma criança que ela vai mais pra parte criativa do que tecnológica, ela realmente precisa fazer um curso tecnológico para poder ser inserida. Mas assim... Se não vai ter um talento, não vai ter aproveitamento ali. É igual o João. Pensa, colocar o João para fazer alguma coisa. Não, eu botava o João na aula de bateria e o João ficava parado. Então. Chegava lá, o tio falava, olha, não quis fazer nenhum exercício. Aí eu olhava assim, né? Eu dava baqueta e parava, né? Porque a gente tá falando isso, lógico, ele detesta, tá? Que você só fala o meu nome nesse podcast. Não, a gente fala de tanta Desculpa, coisa, João. Vamos falar do Arthur e do Miguel. Mas por conta disso mesmo, até identificar qual era o instrumento que ele gostava. Tava inserido na música? Tava tudo inserido na música. Mas por quê? Também. Porque eu também tenho entendimento de música, né? Não sou canto no karaokê. Canto no karaokê. Mas a gente entende que música, ela é ritmo, melodia. Então, o primeiro instrumento dentro da linha de estudo da música, a inserir a criança, é o instrumento que dá ritmo. Porque aí você vai educar um bom músico. Porque ele precisa entender sobre o ritmo. Então, assim, era chato pra ele, mas era necessário. Então, tipo, ele fez um tempo de bateria. Só que, ótimo, ele não gosta. Então, fazia lógica deixar o João, tipo, dentro da bateria quantos anos? Não dá? Até porque não ia render nada. Entendeu? Então, vamos identificar o que gosta. Até onde ele chegou no piano, que ele gosta, porque também junta com a voz, que é o que ele gosta mais ainda, que é cantar. E é isso, essa foi a construção de desenvolvimento extra-escola que nós fizemos com o João, e com o Arthur tá indo para essa área mais artística, que ele gosta do desenho. E não tem essa cobrança, né? Não tô querendo criar Não é assim. E o Arthur falando, gente, que bichinho engraçado, né? Ele gosta muito de ler, ele é um leitor assíduo, assim, porque quando ele começa a ficar no tédio... Porque eu tô trabalhando, eu trabalho de casa, e às vezes ele tá ali sozinho, e eu não deixo ligar a televisão, e aí ele começa a ficar na minha... o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Eu falei, tem um monte de livro, você já leu todos? Pega um livro e vai ler. Então, isso é uma construção mesmo. Então, assim, não tem o que fazer, vai ler um livro. Ele, no podcast, ele falou alguma coisa tão engraçada, assim. Eu não vou lembrar nunca. Mas, cara, eu fiquei um tempão rindo e ouvindo o negócio de novo. Foi uma comédia. Não, mas ele usou um termo. Eu falei, gente... Sim, ele é um leitor assíduo, e a construção de vocabulário dele é enorme, assim.
Até me surpreendeu mesmo. Porque eu tava aqui gravando e ele falou assim, não, porque eu li esse livro ontem. Eu falei, mas que hora? Eu pensei assim, eu nem via como se você lê um livro antes de vir, tá melhor do que a mãe, entendeu? Não, mais disciplinado. Tá individual com essa idade? Pô, ele sabia que ia vir e sabia que eu tinha separado os livros que eu escolhi, então ele teve a curiosidade de ir lá e reler o livro, né? Porque a gente já tinha lido várias vezes os livros que eu trouxe no episódio, mas ele fez questão de reler. Aí, entendeu? Então, assim, tem uma coisa que é dele também. Tem, o menino desenrolado. Ele gosta da parte de educação, de leitura. Ele é desenrolado. Flávia, chegamos ao final do podcast. Quero te agradecer. Nem deu cadeia. Fomos comportadas. Né? Quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que está com a vida agitada, em meio à obra, finalizando a loja nova. Sim, agradeço o carinho, todo o apoio de sempre. Tamo junto. Né, sexta-feira estaremos lá na inauguração. Quero aproveitar para apresentar, né, os nossos apoiadores desse episódio, falar do Estúdio Realize, que fica localizado aqui em Friburgo, no Cadima Shopping. Então, se você tem interesse em montar um podcast, é só você entrar em contato com o Estúdio Realize NF no Instagram, ou então pelo telefone 22-99773-4493. Entre em contato, monte seu podcast, vem também desenvolver o seu material de trabalho, falar um pouco da vida, falar do que você faz, entre em contato com a Patrícia e com o Hugo. Quero falar também, então, que já falamos durante o episódio, né, mas dá muito mais educação, que fica aqui pertinho do Cadima Shopping, é só atravessar, ó. Inclusive ali na imagem mostra bem, é só você atravessar e você já vai ver uma loja linda, toda espelhada, e você vai encontrar muito mais educação. E no Instagram você pode encontrar pelo @muito_mais_friburgo, ou então entrar em contato pelo telefone 22-2523-3164 e ver quais são os cursos que a Muito Mais Educação oferece, que são vários, tem fotografia, desenho, falamos um pouco, mas tem muito mais, né, Flávia? Tem muito mais. Tem muito mais. Tudo eu coloco muito mais. E agora também falando desse negócio, desse empreendimento que está começando e já é um sucesso na cidade, é Miller Doces e Cafés. Pode entrar no @Muller, né? Vamos falar aqui como escreve, Muller Doceria. Ou então fazer uma visita na loja do centro. Aqui tá errado, Flávia? A Rua José Eugênio Miller, tá certinho? Esse é o nome da rua? Parece que você falou prefeito. É Rua Prefeito José Eugênio Miller, mas ninguém então fala prefeito. Eu acho que nem lá na placa tá. Eu acho que é assim que só escreve, né? No CEP. Então, Rua José Eugênio Miller, 134, no centro. Sabe ali o Clube Diva? Fica naquela rua ao lado da loja Clube Diva, pertinho ali do Excalibur, naquela rua de trás. Então, vai lá comer um doce, experimentar. Tá pelo centro. Ai, senti falta, quero comer um docinho. Vai lá que você vai encontrar maravilhas. E agora também a recém-inaugurada loja, lá em Olaria, no Shopping Boulevard. E você encontra também. Faltou aqui um telefone. Tem um telefone, Flávia? Você sabe de cor? 98148-9550. 98148-9550. Mas na bio tá lá. Então, entra na bio que você encontra o link para chamar no WhatsApp. Quero agradecer muito você que ficou aqui ouvindo nossa conversa, porque aqui a gente sempre fala que cada linha, cada história é uma linha que tece nossas vidas, que constrói as nossas vidas. Obrigada, Flávia, mais uma vez por esse episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Música